Setup 9.4 de compra do Larry Williams. A ideia é muito simples. A gente busca por um ativo que vinha subindo com a média móvel de 9 períodos apontada para cima e esperamos até que ele corrija e aponte a média para baixo. No candle seguinte, o mercado mostra força imediatamente, aponta a média para cima e volta a subir. No vídeo de hoje você vai aprender todos os segredos do meu setup favorito, incluindo como você pode fazer muita grana com ele. Bora pro vídeo! Muito bem, só antes da gente começar eu preciso me apresentar, especialmente se você é novo aqui e ainda não me conhece. Eu sou Felipe Dabu, trader e investidor há mais de 10 anos e você está no canal Trade de Valor, o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um trader mais lucrativo e mais consistente. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o teu like. Assim você não perde nada, nem nossos vídeos e nem as lives de fechamento de mercado que ocorrem todos os dias às 18 horas aqui no canal. Talvez você que está me assistindo aqui nesse vídeo já conheça o Setup 9.4 de compra. Ele é mais um dos setups do Williams que foram adaptados e trazidos aqui para o Brasil. Num dos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal, eu apresentei 3 setups do Larry Williams. O Setup 9.1, o Setup 9.2 e o Setup 9.3. Se você quiser assistir, eu vou deixar um card aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. Mas é claro que eu deixaria para falar do Setup 9.4 num vídeo separado. Até porque, dos setups do Larry Williams, ele é o que eu mais gosto. Eu considero o Setup 9.4 uma ferramenta poderosíssima para fazer muita grana no mercado. Mas é claro que, como qualquer outra estratégia, não adianta nada você decorar as regras de entrada e saída e não olhar para o contexto do mercado. Mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer as duas coisas. E no final do vídeo eu também vou te ensinar a criar uma regra de coloração no Profit para você bater o olho no gráfico e conseguir identificar logo de cara esse setup com facilidade. Então vamos lá. Primeiro de tudo, qual que é a regra do Setup 9.4 do Larry Williams? Ela é muito simples e é inclusive parecida com a regra do Setup 9.1. A gente quer um ativo que esteja forte, que esteja subindo com a média móvel exponencial de 9 períodos apontada para cima. Duas coisas aqui logo de cara. Tem gente que usa a média móvel de 8 períodos e tem gente que usa a média móvel de 9 períodos. Você pode testar o que funciona melhor para você, mas eu sempre usei a média móvel de 9. A média tem que ser obrigatoriamente exponencial. Ah, Felipe, mas não dá para usar aritmética? Não. Tem que ser a média exponencial, até porque ela possui uma taxa de atualização maior, ou seja, ela reage mais rápido aos movimentos do mercado. Então, com a média móvel exponencial de 9 períodos apontada para cima e o preço subindo, nós aguardamos um recuo que aponte a média para baixo. De preferência, a gente quer que esse recuo seja agudo. A gente quer um recuo intenso, aquela barra de correção bem forte. No candle seguinte, a média móvel que foi apontada para baixo tem que voltar a apontar para cima com uma reação do mercado. Então a gente quer ver pressão compradora entrando novamente. Detalhe muito importante, a gente não quer ver a mínima do candle que apontou a média para baixo ser perdida. A mínima do candle de correção não pode ser perdida no candle seguinte, quando o mercado se recupera. Isso é crucial. Uma vez identificado o Setup 9.4 de compra, a gente tem uma entrada na superação da máxima do candle de alta. O stop fica logo abaixo da mínima do candle de correção. O alvo normalmente é 2 vezes o risco projetado para cima, ou pode ser dinâmico, através da média móvel, do stop ETR ou qualquer outro indicador. Vamos ver alguns exemplos de como isso funciona na prática, que vai ficar muito mais fácil para você entender. Primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar
configurar o gráfico? Muito simples. A gente vai clicar em qualquer lugar aqui do gráfico e vai digitar média. Aí a gente vai selecionar aqui média móvel e a gente vai deixar 9 períodos, tá? Igualzinho tá aqui. Aí a gente dá um OK, vai aparecer uma média de 9 períodos. O problema é que essa média é aritmética. Então a gente vai clicar 2 vezes nela e a gente vai mudar ela aqui, ó, de aritmética para exponencial. Tá? A aparência eu vou deixar ela com uma cor que destoa bastante do preto e do branco ali dos candles. Eu vou deixar esse fúcsia aqui, que é um rosa choque. Vou aumentar a espessura para ficar bem visível a curvatura da média, tá? Vou até colocar um 4 aqui e vamos clicar em aplicar. Daí a gente dá um OK. Então qual que é a lógica do setup 9.4? Muito simples, tá? A gente tem um movimento de forte alta nos preços, igual a gente viu aqui o ativo sair de 5,40 para 7,68, foi uma alta aqui de mais de 39%, 40%, aí ele começa a corrigir. Veja que a todo instante essa média de 9 períodos exponencial, ela está apontada para cima. Aí o mercado começa a corrigir, ele faz um dia de correção, bem agudo, 2 dias de correção, bate na média móvel de 9 períodos, tá vendo? Mas ela continua apontada para cima, testa ela mais uma vez, mas não adianta, ele perde a média de 9 períodos. Tá vendo aqui, ó? Ele aponta a média para baixo. E aí ele dá a entender que o mercado vai cair. Ele dá a entender que esse padrão aqui foi quebrado e que agora a gente vai começar a ver uma reversão, um movimento de correção muito maior. Mas não é o que acontece. No candle seguinte entra pressão compradora. Tá vendo que tá colorido aqui, tá amarelo o candle? Na verdade esse aqui era para ser um candle branco, era para ser um candle de alta aqui, tá? Ele tá pintado de amarelo porque eu tenho uma regra de coloração aplicada aqui do setup 9.4. Mais tarde nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa regra de coloração. Então perceba que sem perder a mínima do candle anterior, do candle que apontou a média para baixo, ele já aponta a média para cima. Então aqui a gente tem uma entrada, se essa máxima for rompida. Aqui a gente tem um stop, aonde abaixo da mínima do movimento corretivo, abaixo da mínima do candle que apontou a média para baixo. E aí tem duas possibilidades de alvo aqui. Ou você trabalha com um alvo que é 2 vezes o teu risco projetado para cima. Então teu risco aqui são essas duas barras, é um risco de 8%. Eu vou fazer a projeção de Fibonacci aqui, eu tenho um alvo que é 2 vezes o risco para cima, ou seja, o meu alvo vai ser 8,31, ó. Se você for calcular aqui, você vai ver que dá certinho, 16%, 2 vezes o risco projetado para cima. Algumas pessoas usam alvo de 3 vezes o risco projetado para cima, tá? Também dá, se for uma tendência muito forte de alta, a gente já vai discutir isso, você pode utilizar um risco de, um alvo, aliás, de 3 vezes o risco projetado para cima. Mas tem gente que gosta de trabalhar com alvo dinâmico, tá? Então como é que funciona isso? Você vai entrar no mesmo ponto, você vai colocar teu stop no mesmo ponto e não tem alvo. O teu alvo, ele vai ser definido pela mudança de curvatura da média. Então tá vendo a média móvel de 9 aqui, ó? Você só vai sair a hora que ela apontar para baixo. Então você tá no trade ainda, ó. Aqui ela apontou para baixo. Então você marca a mínima desse candle aqui. Se essa mínima for perdida, como ocorre no candle seguinte, você saiu da operação com um lucro aqui de 25%. Ah, Felipe, qual método que eu uso? Alvo 2 vezes o risco, 3 vezes o risco ou método de alvo dinâmico, né? Conduzindo aí pela média. Depende, tá? Depende do que você sentir que cabe melhor para cada situação. O NIP6 é um ativo que estava muito forte, estava trabalhando numa tendência de alta fenomenal. Então aqui eu teria com certeza utilizado o método de condução pela média móvel de 9. Se é um ativo que está um pouco mais fraco, eu uso 2 vezes o risco, 3 vezes o risco, a depender do distanciamento que ele tem das outras médias móveis, tá? Mas isso é tema para um outro vídeo. Olha esse outro exemplo aqui com a Broadcom, tá? Um ativo lá do mercado americano que eu gosto bastante, eu operei várias vezes. Olha essa média móvel de 9 períodos apontada para cima. Olha o mercado vindo forte aqui, ó, com uma valorização de 36% em alguns meses. Estou usando o gráfico semanal aqui, então cada barra dessa representa uma semana. Olha só o mercado recuando, virando a média móvel de 9 períodos para baixo. Então é um padrão que vinha se mantendo respeitado nos últimos meses e é quebrado, dá a entender que o mercado vai reverter, dá a entender que o mercado vai cair. No candle seguinte, ó, perceba, sem perder a mínima, ele já aponta a média para cima de novo, tá? E aqui você tem uma tomada de posição na superação da máxima, com o stop
ligeiramente abaixo da mínima do candle anterior e o alvo é 2 vezes o risco projetado para cima. Este alvo aqui ele é atingido em pouquíssimo tempo, gerando um lucro de 20% aqui em 2 meses e meio em .com, tá? Se você usou o alvo de 3 vezes o risco, ó, perceba, este alvo ele não foi atingido, ó, por pouco ele não foi atingido, tá? Ele só foi ser atingido muito tempo depois. Então aqui o que eu falo, depende da força da tendência, depende do prazo que você está trabalhando, né? Aqui se você conduzisse pela média móvel de 9 períodos, ó, seria uma boa também, ó, porque você teria saído até com um retorno maior aqui, ó, um retorno de 15%. Agora que você entendeu a essência do setup, chegou a hora de eu te contar alguns segredinhos, algumas dicas para você usar ele de forma muito mais assertiva, refinando as tuas entradas. Mas antes, eu preciso te fazer um convite muito especial. As vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você pode fazer parte da nossa próxima turma. O grupo de acompanhamento é o espaço onde você conta com a expertise da equipe trade de valor para buscar as melhores oportunidades de operações para você. Eu e o meu time analisamos incansavelmente todo o mercado para ti. Ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, commodities e agora até opções. É uma forma de você terceirizar esse trabalho de estudo de todo o mercado e dos ativos que possuem exatamente o melhor contexto para você trabalhar setups, como o próprio 9.4 que eu tô te mostrando nesse vídeo. Sempre que aparecer aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora, a gente envia um relatório com tudo que você precisa saber, qual ativo operar, onde colocar o stop, onde colocar os alvos. O mais legal é que a gente ainda acompanha cada trade do início ao fim do teu lado. Isso porque na nossa plataforma você tem acesso a 2 lives exclusivas por dia, centenas de horas de conteúdo educacional e um espaço para tirar as tuas dúvidas com a gente sempre que você quiser e quantas vezes você quiser. Estar no grupo de acompanhamento é uma forma de você ter esse respaldo de profissionais de mercado que vão fazer de tudo para você vencer, para você ter os melhores resultados. Eu te garanto, esse serviço muda o teu jogo. E para você que veio através desse vídeo, eu ainda estou liberando 4 reuniões individuais com a minha equipe para você acompanhar os teus resultados junto conosco e garantir que você está ganhando dinheiro. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição ou escanear o QR Code aqui na tela e preencher lá o formulário com teu nome, e-mail e telefone de WhatsApp que a minha equipe vai entrar em contato com você assim que possível. Se você preferir, você pode apontar a câmera do teu celular para o QR Code que vai estar aparecendo a partir de agora aqui no canto da tela. Agora sim, voltando para o conteúdo do vídeo, existem 2 dicas super fáceis que você pode aplicar para refinar as tuas entradas no setup 9.4. A primeira delas é operar somente ativos em tendência e operar sempre a favor da tendência. Então, se aparecer um setup 9.4 no meio de uma consolidação de preço, você não vai querer operar aquilo ali, porque não existe um contexto bacana. Agora, se o mercado estiver trabalhando numa linda tendência de alta, médias móveis apontadas para cima, eu costumo utilizar sempre 3 médias, média de 9, média de 21, média de 50 períodos, topos e fundos ascendentes, volume crescente. Se tudo estiver alinhado para compra e aí aparece um setup 9.4, é claro que você vai querer aproveitar a oportunidade. Se o mercado estiver numa tendência de baixa, médias apontadas para baixo, topos e fundos descendentes, volume caindo, é óbvio que você também vai querer aproveitar para operar os setups 9.4 de venda. Fica tranquilo que eu já vou te mostrar alguns exemplos. Só antes da gente ir para os exemplos, aí vai mais uma dica, a dica mais importante de todas. Busque por situações onde o setup 9.4 de compra aparece bem quando o mercado estava tentando ir para baixo com bastante força. Busque por um pivô de baixa, por uma barra de ignição, de venda. Essas são as melhores situações para trabalhar o setup. Quando o mercado estava crente que ia afundar, que ia desmoronar, que ia cair, reverter, e aí ele acaba sendo frustrado pela pressão compradora. Geralmente os movimentos mais explosivos e mais assertivos vêm daí. Vamos ver os exemplos para você poder entender bem o que eu quero dizer. Então, primeiro, mostrando aqui para você o que eu me refiro quando eu falo para evitar operar consolidações, né? Evitar operar ativos que estão laterais através desses
setup? Veja, aqui eu tenho um ativo, aqui não sai do lugar. Eu tiro o zoom e eu consigo ver topos e fundos na mesma região de preço por muito tempo, tá? Por vários candles aqui. Então eu não vou operar um setup 9.4 que aparece aqui. Eu posso até tentar operar esse setup, mas geralmente ele sequer vai chegar perto do meu alvo lá de 2 vezes o risco, tá? E se chegar, saiba que foi sorte, tá? Você não pode operar isso aqui é consolidação. A gente não opera consolidação. Ah, Felipe, eu tenho um pouco de dificuldade para perceber quando que o mercado está em consolidação. Coloca mais médias móveis. Eu costumo utilizar uma média de 21 períodos. Eu vou configurar ela aqui para ser uma média exponencial, tá? Eu vou colocar ela aqui de uma cor meio laranjada e coloco uma média móvel aqui também de 50 períodos, beleza? Vamos deixar ela exponencial e essa cor ficou legal mesmo, só vou aumentar a espessura dela. Sempre que você tirar o zoom do gráfico e não perceber um padrão de apontamento dessas médias, então elas não estão apontadas nem para cima nem para baixo, elas estão todas emboladas. Uma hora elas estão apontadas para cima, uma hora elas estão apontadas para baixo, as médias estão todas emboladas. Evite ao máximo trabalhar esse setup 9.4, qualquer setup seguidor de tendência. Quando que você vai querer trabalhar o setup 9.4 e qualquer setup seguidor de tendência? Quando você tiver uma tendência de alta. Então veja, ó, aqui eu tenho as 3 médias móveis apontadas para cima. Eu tenho a média de 9, eu tenho a média de 21, eu tenho a média de 50, eu tenho topos e fundos ascendentes, tá vendo? O mercado tá subindo. Então, por exemplo, se aparece um setup 9.4 aqui, eu vou querer trabalhar. Ó que show de setup 9.4 que apareceu aqui, ó. Foi embora, foi direto pro meu alvo, 2, 3 vezes o risco. Olha outro setup 9.4 aqui, ó, escondidinho. Aqui, ó, setup 9.4 junto com uma inside bar também, foi pro teu alvo. Então eu vou querer trabalhar quando o mercado estiver extremamente direcional. Ah, e se o mercado estiver caindo? Se a gente tiver aqui uma situação onde o mercado está caindo, obviamente você não vai querer trabalhar o setup 9.4 de compra, né? Quando você tem as 3 médias móveis apontadas para baixo, topos e fundos descendentes, você não vai querer comprar o mercado em nenhuma circunstância, não importa se é o setup 9.4, não importa se é qualquer outro tipo de setup, tá? O que você vai querer fazer aqui? Ou ficar de fora, ou não comprar, ou operar vendido. Então, ao invés de trabalhar o setup 9.4 de compra, eu posso trabalhar, por exemplo, o setup 9.4 de venda. Eu tenho aqui a regra de coloração dele, depois eu vou te mostrar como é que configura. Olha aqui, ó, olha que show de bola. Tá vendo? Eu tenho 9.4 de venda aqui. Qual que é a lógica? É a mesma, só que daí a curvatura da média muda. Ela vinha apontada para baixo, aponta para cima, tá vendo? E aí eu tenho um candle que aponta ela para baixo de novo, sem que a máxima, a gente não tá mais falando de mínima, estamos falando da máxima, sem que a máxima do candle que apontou a média para cima seja rompida. Pronto, ó. Aqui eu tinha um 9.4, eu tinha uma inside bar também. Eu posso muito bem trabalhar um alvo de 2 vezes o risco projetado para baixo, ou 3 vezes o risco projetado para baixo, tá? Inclusive, essa operação aqui a gente fez dentro do grupo de acompanhamento. Foi uma baita operação. Até lembrei dela aqui mostrando para vocês. Ó, aqui você tinha um outro setup 9.4. Você vai entrar aqui, tá meio esticado, né? Você poderia tentar. Ele nem ativou aqui, ó, pelo que eu tô vendo, ó. Nem ativou, tá vendo? Nem perdeu a mínima. Então, ele deixou o inside bar aqui, ó, tá vendo? Não ativou a mínima. E no candle seguinte já apontou a média de 9 para cima, ou seja, já desarmou esse setup 9.4 de venda, né? Depois deixou um 9.1 aqui e tal. Então, você vai tentar evitar ao máximo trabalhar contra a tendência, tá bom? Você vai querer trabalhar sempre a favor da tendência, a favor das médias móveis. Um contexto que eu acho muito legal a gente trabalhar o setup 9.4 é o contexto de trap, tá? Ou armadilha. Trap é armadilha em inglês, né? O que é trap? Trap é essa sensação que o mercado nos dá de que ele vai para uma direção específica. Então veja, aqui o mercado ele vinha caindo, tá vendo aqui as médias predominantemente apontadas para baixo, as 3 médias, ó. Elas ficaram por muitos e muitos meses aqui apontadas para baixo. As 3, média de 9, média de 21, média de 50. O
mercado vinha fazendo topos e fundos descendentes, tá vendo? Aí o mercado, ó, ele passa a consolidar, ele bate nas médias aqui, ó, tenta rompê-las, não consegue, deixa um sinal de venda. Pô, isso aqui é um super sinal de venda. Para quem assistiu lá o vídeo do Larry Williams, isso aqui é um setup 9.1. Você tem a barra de ignição, você tem as 3 médias apontando para baixo de uma vez só. Pô, isso aqui é venda, isso aqui tá na cara que é venda. O mercado vinha caindo em tendência de baixa. Aí no candle seguinte, ele aponta as 3 médias para cima de novo, engolfa o candle anterior. Este é um 9.4 com contexto de trap, com contexto de armadilha. Surpreende o mercado. Essa é a ideia desse setup, surpreender a força que vinha predominante. Ó. E aí o mercado reverte, ó, ele faz um pivô de alta, vai embora, começa uma linda tendência de alta, tá? Ficou por mais meses subindo aqui, coisa de 50%. Então essa é a ideia, você trabalhar o setup quando você tem essa sensação de que o mercado vai para um lado e ele acaba indo para o outro. Ó, um outro exemplo aqui, ó, o mercado vinha subindo, tá vendo? Respeitando a média mais curta, a média de 9, que é a nossa média de sinal aqui, a média de 21 períodos é a média de 50. O mercado vinha fazendo topos e fundos ascendentes, até teve aqui setups 9.4, um foi estopado, o outro deu certo. Mas o que eu quero mostrar para você não é isso, o que eu quero mostrar para você ó, o que vai acontecer aqui, ó, o mercado corrige, aí ele faz este candle, olha só que terrível este candle. Ele quebra um padrão que vinha sendo estruturado por meses aqui. O mercado fecha abaixo das duas principais médias, média de 9, média de 21. Tá? Cai com força. No candle seguinte, ele volta a apontar a média para cima. Então ele deu a entender que ia cair, que ia quebrar o padrão, que ia reverter, tá vendo? Tá fechando aqui abaixo de uma zona de suporte, deixando um sinal feio. No candle seguinte, o mercado frustra a pressão vendedora. Isso aqui, dentro de um contexto de tendência, um setup poderosíssimo. O mercado vai embora para cima, tá vendo? Nos candles seguintes, o mercado vai embora. Outro contexto que eu adoro trabalhar esse setup ó, é quando o mercado vem lateral, então ele vem lateral, e aí ele rompe, ó. Atenção! Ele rompe a região de resistência dessa consolidação através do setup 9.4, tá? E eu gosto de uma posição bem característica que o mercado se comporta quando ele faz isso. Eu gosto de um mercado que vinha subindo por alguns meses, consolidou por mais alguns meses e rompe através do 9.4. Cara, isso aqui tem uma chance enorme, tá? Isso aqui tem uma chance muito grande de dar certo. Tá? Tanto que o mercado ele engrena numa super tendência, ele vai embora, chega aí lá para 3 vezes o risco, tá? 20% em poucos dias. Olha esse exemplo do setup 9.4 em Marfrig, tá? Esse aqui é o exemplo de uma operação real que nós fizemos dentro do grupo de acompanhamento. O mercado vinha fazendo topos e fundos descendentes, vinha com as médias apontadas para baixo, só que no semanal o mercado ainda estava numa tendência bem forte de alta, tá vendo? Isso aqui foi em março, aqui basicamente. E daí lá no gráfico diário você tinha essa formação aqui ó, do setup 9.4, tá? O mercado deu um sinal muito promissor, onde ele rompe as médias móveis, aí ele nos dá um sinal péssimo no candle seguinte, sem ativar aqui ele devolve tudo, e no candle seguinte, olha como a briga estava boa, o mercado volta a nos dar um sinal de compra pelo 9.4. Nós compramos via relatório dentro do grupo de acompanhamento, e a operação simplesmente foi embora. A gente pegou o papel aqui, a gente deixou o gatilho aqui e a operação simplesmente foi embora, foi para o nosso alvo. 3 vezes o risco, 37%. Mostrar aqui para você, ó. A gente fez várias operações em Marfrig que foram finalizadas. Essa aqui deu 37%. E para a gente encerrar esse vídeo com chave de ouro, eu vou te ensinar a configurar uma regra de coloração para você bater o olho no gráfico aqui do Profit e conseguir ver exatamente onde estão as oportunidades do setup 9.4. Vem comigo. Bom, como é que faz então para configurar no Profit essa regra de coloração que você está vendo aqui, que facilita muito, né? Você enxergar o setup 9.4 no teu gráfico. Bom, muito fácil. Primeiro eu vou excluir a minha regra de coloração aqui, a gente vai fazer do zero juntos, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui em estratégias, aqui em cima do menu. Aí você vem aqui, ó, em criar uma nova estratégia, tá vendo? Clica aqui. Aí, ó, ao invés de tipo de estratégia indicador, você vem aqui tipo de estratégia coloração. Deixa a coloração simples marcada aqui, tá? E aí você vem em
Ok. Bom, quando você faz isso, aparece isto aqui, onde você pode inserir um código aqui, tá vendo? Não se preocupe, eu vou fornecer esse código para você. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar aqui o link para você baixar o arquivo onde vai ter esse código, tá? Eu, no caso, eu só vou pegar e vou colar aqui o código que eu criei. Então eu vou colar aqui, ó. Basicamente é o código com a regrinha de coloração. Tá vendo aqui onde está escrito Paint Bar e dentro CL amarelo? Aqui eu escolhi a cor amarela, tá? Para pintar a minha barrinha onde vai ter o 9.4. Mas você pode mudar a cor. Aqui, ó, em coloração, ele tem o código de todas as cores, ó. Tá vendo? Ó, CL Lime, CL Green, CL Fúcsia. Você pode escolher a cor que você quiser aqui. Como eu tô usando os candles branco e preto, então o amarelo ele destoa bastante, né? Se você estiver utilizando, por exemplo, o candle verde e vermelho, você pode utilizar uma cor, tipo assim, azul, para destoar do verde e vermelho, né? Um azul claro, azul escuro, um candle preto, um candle branco. Assim você consegue visualizar ele facilmente num setup de candles verdes e vermelhos, tá? Mas eu vou deixar aqui amarelo mesmo, só para te mostrar. Aí a gente vem aqui em salvar, tá vendo aqui, ó? Salvar. Clica aqui em salvar, aí você vai dar um nome para essa estratégia, então, vídeo YouTube 94. Eu vou clicar em salvar. Quando eu faço isso, ele salva, eu posso fechar aqui. E aí para aplicar é muito simples, eu venho aqui no próprio candle, botão direito, inserir regra de coloração, e aí eu venho aqui em mais. Aí eu digito aqui, ó, vídeo YouTube 9.4, tá? Eu clico aqui em inserir, ó, no gráfico, no próprio gráfico do ativo, clico em adicionar, clico OK e tá aqui, ó. Aqui a regra de coloração com todos os setupzinhos pintados, facilita muito isso aqui, tá? Ah, Felipe, como é que faz para configurar o de venda? Muito simples também, tá? Você vai vir aqui em estratégias, criar nova estratégia, deixa a regra de coloração aqui, e aí você vai selecionar tudo isso aqui, apagar e vai colar o código do setup 9.4 de venda que eu vou te fornecer. Aí você salva ele com outro nome, obviamente, e você aplica aqui no teu gráfico. Bom, por hoje nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de já deixar o teu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um grande abraço e até a próxima.